Na semana passada, fizemos um vídeo resumindo o livro de Juízes, mas como este tem muitos acontecimentos e detalhes, ficaria muito longo caso fosse o livro completo. Por isso que hoje iremos trazer a continuação desse resumo, falando sobre o que restava das histórias. Então, acompanhe até o final para ficar sabendo de todas elas. Depois da morte de Jefté, outros 3 juízes se levantaram para guiar Israel. O primeiro deles foi Ibsam, que liderou a nação por 7 anos. Depois dele veio Elon, que exerceu o cargo por 10 anos. E por fim veio Abdon, que julgou Israel por 8 anos. Porém, a Bíblia não diz quase nada sobre eles. Mas depois da morte desse último, o povo passou novamente a fazer coisas erradas aos olhos de Deus. E por isso, eles foram dominados pelos filisteus e oprimidos por eles por 40 anos. Até que um dia, um anjo apareceu para um homem chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e disse que eles teriam um filho, e esse menino iria libertar Israel do povo da Filístia. Porém, ele teria que seguir algumas instruções. Não poderia em nenhum momento beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, não tocar em coisas mortas e jamais cortar os cabelos. Então, o menino nasceu e foi chamado de Sansão, e Deus deu a ele uma grande força. Quando cresceu, ele se apaixonou por uma mulher filisteia da cidade de Tímina, e, quando estava indo para a cidade da moça, um leão feroz apareceu e o atacou. Porém, Sansão, usando as suas próprias mãos, rasgou o animal de cima a baixo. E alguns dias depois, quando passou novamente por ali, viu que algumas abelhas fizeram uma colmeia no corpo do leão. Então, ele pegou o mel no cadáver da fera e comeu, quebrando o mandamento de nunca tocar em coisas mortas. Após ele casar, fez um enigma para alguns homens filisteus que estavam no casamento, dando 7 dias para eles resolverem. E caso não conseguissem, teriam que dar 30 lençóis e 30 roupas para ele. Mas, caso acertassem, Sansão deveria pagar a aposta com as mesmas condições. Como não estavam conseguindo adivinhar, os convidados ameaçaram a esposa de Sansão, fazendo com que ela pegasse a resposta correta com seu marido e passasse para eles. Então, para pagar a aposta, Sansão foi até a cidade filisteia de Asquelon, e lá matou 30 filisteus e pegou as roupas dele, pagando a aposta para os seus convidados. Após isso, a esposa de Sansão foi entregue a um companheiro dele, e seu sogro proibiu de vê-la. Então, como vingança, ele pegou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos filisteus, queimando todas as suas plantações. Mas isso os deixou muito irritados. Então, os filisteus mataram a esposa e o sogro de Sansão, que se vingou novamente, mas desta vez promovendo uma grande matança e se escondendo depois. Mas os seus inimigos não iriam deixar barato. Então, foram até a região de Judá procurar por Sansão. E o povo dali, temendo a presença dos filisteus, pegaram Sansão, que se deixou ser amarrado, e levaram para os seus opressores. Porém lá, Deus deu forças ao homem, que arrebentou as cordas, pegou uma queixada de jumento que estava no chão e matou 1000 filisteus, ficando com muita sede. Então, o Senhor o ajudou novamente, fazendo uma corrente de água brotar de uma rocha. Um dia, Sansão foi até a cidade filisteia de Gaza, onde se interessou por uma prostituta. Mas lá, os filisteus ficaram sabendo da presença dele. Então, o deixaram cercado e estavam prestes a matá-lo. Porém, Sansão pegou o grande e pesado portão da cidade, o arrancou do lugar e o colocou sobre os ombros, saindo dali carregando-o até o cume de um monte, conseguindo escapar daquela situação. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do Vale do Soreque, chamada Dalila, que foi subornada pelos filisteus para tentar descobrir o ponto fraco de Sansão. E após ele a enganar 2 vezes, finalmente revelou que a sua força acabaria caso cortassem os seus cabelos. Dalila chamou os filisteus, que fizeram exatamente o que Sansão havia dito para a mulher, fazendo com que ele ficasse como uma pessoa comum. Então depois, eles arrancaram seus olhos e depois o prenderam. Um dia, milhares de filisteus estavam no templo de Dagon. Então Sansão foi colocado ali
entre duas colunas que sustentavam o local, onde ficou sendo humilhado pelos seus inimigos. Mas o homem pediu a Deus que o desse força novamente para vingar os israelitas. Então o Senhor deu, e então Sansão empurrou as duas pilastras, fazendo todo o local desmoronar, o que causou a sua própria morte, mas também eliminou todos os filisteus que estavam ali, gerando a libertação de Israel. Depois disso, o livro conta a história de Mica, um homem israelita que roubou a própria mãe, mas depois devolveu o dinheiro. Então ela usou a quantia para fazer um ídolo e presenteou seu filho. Mica tentou começar uma espécie de ministério, colocando seu ídolo em um local específico da casa e contratando até mesmo um levita para ser o seu sacerdote, achando que estava agradando a Deus, mas não estava, pois cometeu o pecado da idolatria e fez muitas outras coisas erradas. Então, a sua tentativa acabou sendo frustrada. Nos últimos capítulos, Juízes conta a história de um levita que tinha uma concubina, onde lá eles moravam na casa de seu sogro, até que um dia foram embora dali para a cidade de Gibeá, onde habitavam os israelitas da tribo de Benjamim. Mas em uma noite, alguns homens da cidade estupraram e mataram a concubina. Então o levita pegou seu corpo e o cortou em 12 pedaços, enviando-os para cada uma das capitais das 12 tribos de Israel. Então, uma reunião foi feita na nação, onde ficou decidido que eles iriam vingar o que foi feito ao levita. Então, foram até Gibeá e exigiram que eles entregassem os homens que fizeram aquilo com a concubina. Mas os benjamitas não concordaram, e então decidiram entrar em guerra contra os outros israelitas. Assim, 26.000 pessoas da tribo de Benjamim lutaram contra 400.000 pessoas de toda Israel. E então, os benjamitas foram massacrados completamente, sobrando apenas 600 pessoas de toda a tribo. Então, para que eles não acabassem de vez, os israelitas mandaram mulheres para que eles dessem continuidade à tribo. E então, o livro termina. Viram como foram interessantes as histórias desse livro? No nosso próximo resumo, iremos trazer o livro de Ruth, que tem apenas 4 capítulos, porém, traz uma linda história de amor e de fé, que você não pode perder de jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido mais sobre a Bíblia. Então, lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber, que postamos algumas curiosidades e coisas interessantes. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!